importância na vida de muitas pessoas que estão presas ao passado, que muitas vezes não estão conseguindo avançar. Compartilhe esse link agora. Você que está aí comigo, compartilhe o link está aí no chat. Compartilhe com pelo menos uma pessoa que você sabe que não está avançando. O título da ministração de hoje é O Poder Terapêutico e Curador através do Perdão. Olha, Deus falou comigo maravilhosamente. Antes de falar para vocês, Deus falou comigo muito, muito mesmo através dessa ministração. Então eu te convido a convidar, vou te dar um tempinho aí de 30 segundos, a convidar amigos agora, a compartilhar o link com amigos. Não porque eu queira que essa audiência seja grande, não, não é isso. Eu quero que essa palavra alcance a vida de muitas pessoas e ajude muitas pessoas a se libertarem numa corrente do passado que está prendendo, impedindo que essa pessoa cresça em todos os aspectos da sua vida. O poder terapêutico, ou seja, o poder curador através do perdão, tá? Eu vou orar enquanto eu estiver orando. Eu quero que você aperte o dedinho aí no compartilhar, vai no sininho aí também do nosso blog, né, no Facebook, compartilhe com muita gente, porque assim, gente, nós vamos conseguir atingir, através dessa ferramenta poderosa da internet, a vida de muitas pessoas. Tá? Eu vou orar agora e pedir ajuda do Espírito Santo, que ele possa nos ajudar a transmitir o recado dele, né, o recado de Deus nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e pedimos a tua ajuda, Senhor, para que essa palavra seja ministrada na vida de muitas pessoas, como já foi ministrada na minha vida nessa manhã, ou nessa semana. Que possa haver libertação, que possa haver cura, que as correntes prisionais de Satanás na vida das pessoas sejam quebradas nessa manhã. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Sinceramente, estou muito ansioso, estava muito ansioso para falar sobre esse tema. Nós estamos na série The Power, né? O poder terapêutico do perdão. Eu desejo que você abra sua Bíblia comigo no livro da carta de Paulo à igreja de Colossos, os Colossenses, né? Epístola de Paulo, epístola é uma carta aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 13. Vou esperar um pouquinho para você abrir a sua Bíblia aí no celular ou uma Bíblia física. Vou esperar um pouquinho, vou te dar 1, 2, 3, 4, 5, 15 segundos para você abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 13. Amém? Vou tomar uma água aqui para a garganta ficar um pouco lubrificada. Vamos lá então? Dentro de uma confusão que estava acontecendo naquela comunidade, Paulo escreve assim, confusão generalizada entre irmãos, né? Ali na igreja, naquela cidade de Colossos, Paulo escreve então para eles: irmãos, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor Jesus vos perdoou, fazei vós também, perdoai-vos. Colossenses 3,13. Gente, o perdão é uma das áreas de ensino de Jesus que exige uma transformação genuína de nós como cristãos. E agora no século XXI as pessoas estão muito rancorosas, mais bravas, né? Você pode dar uma fechada no outro que já tem briga. E as pessoas não conseguem colocar em prática esse mandamento de Jesus, né? Esse princípio de Jesus sobre o perdão. E é uma das áreas, como eu falei, uma das áreas de ensino de Jesus que mais exige transformação de nossa vida. Por quê? Porque é difícil. É muito difícil. É fácil ser cristão, ser crente, mas aplicar o perdão é muito difícil. Questões triviais que antes eram deixadas de lado, agora são tidas como cruciais. Causam graves danos aos relacionamentos.
Nessa ministração eu quero compartilhar com vocês as várias áreas que abrangem o perdão, áreas cruciais, e a importância que a Bíblia dá ao perdão. Tanto é que mais ou menos 25% da Bíblia fala sobre perdão. De todos os destinos da Bíblia, 25% fala sobre perdão. Né? Então, relaxe o coração agora para palpitar menos e vamos então. A importância do perdão na Bíblia, gente. O bom e velho Pedro ouve o Senhor Jesus ministrar sobre a importância do perdão. Né? E como ele está nos ensinamentos de Jesus intrínsecos a tudo que Jesus vai falar. E Pedro percebe que Jesus dá muita ênfase a esse tema, muita ênfase. E em Mateus 18,15, ele acha que ele entendeu o que Jesus está ensinando e quer ser bom com Jesus e fala para ele, Senhor, então se o Senhor fala sobre o perdão, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7, tá bom? No contexto da lei, gente, perdoar 7 vezes era um absurdo. Era um ponto fora da curva. Era fora de regra. Então a gente parece que Pedro tinha entendido a mensagem. Mas ele estava equivocado. Jesus fala para ele assim, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes ao dia. My God, oh my God, estamos em apuros. Estamos em apuros. Por que que Jesus dá tanta importância, gente, ao perdão? Por quê? Porque muitas vezes é fácil eu falar sobre perdão, até que alguém me ofenda. Aí, quando alguém me ofende, é aí que eu vou ver a minha capacidade de perdoar ou não. Por quê? Porque Jesus sabia que é fácil eu decepcionar alguém me decepcionar. As pessoas têm a capacidade de nos ferir. E nós também temos a capacidade de ferir as pessoas. É uma via de mão dupla. Então Jesus, ele entende isso. Precisamos entender, pessoal, que o perdão não se encontra na pessoa que vai ser perdoado, mas em quem perdoa. É um ato da graça de Jesus. Nós não somos merecedores, nós não éramos merecedores de perdão, mas a Bíblia fala que Ele nos trata não segundo os nossos pecados, mas nos retribui conforme a sua graça. Salmo 103, versículo 10. Olha que maravilhoso. Imagina se Deus nos tratasse conforme nós merecíamos. Nós estaríamos hoje condenados ao inferno. Mas Deus, conforme a sua infinita graça, aleluia, Ele nos concedeu o perdão que nós não merecíamos. Eu quero falar, antes de entrar na parte bíblica do perdão, eu quero falar um pouco sobre o que a ciência fala. A ciência fala que a causa de muitas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças emocionais que linkam o nosso corpo físico, elas afetam o nosso coração, afetam o fluxo sanguíneo em nosso corpo. Isso, quem fala, é a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia. A falta de perdão é algo que tem levado muitos homens e muitas mulheres ao leito do hospital. E eu conheço histórias verídicas de pessoas que foram levados ao leito de hospital a uma enfermidade grave e ao liberarem o perdão, elas são curadas e saem daquele hospital
curadas, porque emocionalmente o perdão, a falta de perdão estava linkando com o seu corpo físico e ela não conseguia ir para frente. Nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Eu tenho um caso de três mães, eu achei esse caso fantástico. Três mães que, após suas filhas serem decapitadas por extremistas na Indonésia, elas receberam essa palavra de Jesus de perdoar 70 vezes 7 e foram na prisão. E lá na prisão elas liberaram o perdão para aqueles homens. E aqueles homens foram salvos e receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu falo um glória a Deus, eu falo um aleluia. Porque eu não sei se eu teria capacidade de ir até uma delegacia e liberar o perdão para uma pessoa que decapitou meu filho, decapitou meu netinho. Não, eu acho que eu não teria. Mas aquelas mulheres tiveram a capacidade, receberam a Cristo e tiveram, através do Espírito Santo, forças para liberar o perdão. E aquelas mulheres falam, nessa leitura que eu fiz, que parece que o peso saiu de dentro delas. Né? Então, gente, o perdão é algo que eu tenho que liberar. Porque o que sempre acontece, pessoal, é que a conversa sempre gira em torno de mim mesmo. Como eu sofri, como eu fui humilhado, como essa pessoa pisou em mim, como me injustiçaram. Você não sabe a dívida que essa pessoa tem comigo. Sabe? Você que precisa perdoar, que precisa liberar o perdão nessa manhã. Essa palavra é para muita gente. Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo essa manhã. Filho, eu vou falar com muita gente. Eu vou libertar muitas pessoas. Em João 20, 23, Jesus volta a falar sobre esse tema. Jesus fala, ó, aquele que os pecados são perdoados, também lhes serão perdoados. Mas se vocês reterem o perdão, também lhe será retido. Olha o poder do perdão. Se eu perdoo, meus pecados são perdoados. Se eu retenho, não são perdoados. É fantástico sobre isso. Fantástico sobre isso. Bem, o que é perdão? O dicionário Strong fala que a palavra perdão, que aparece em Mateus 18, 21, Mateus 18, 21, em grego apresenta os seguintes significados: deixar ir, deixar de lado uma dívida, remitir, desistir, não guardar mais, partir, né? Uma nova vida, deixando para trás, deixar que alguém a não tomá-lo como companheiro, quer dizer, se você tem a falta de perdão na sua vida, é você que está sofrendo, é um companheiro, você lembra daquela pessoa todos os dias, compartilha. Essa insanidade é uma insanidade em seu corpo. É deixar para trás, não é? Então, gente, o perdão é algo sensacional, sensacional. Eu estou achando aqui as minhas anotações, tá? Então é algo fantástico, fantástico. Então, gente, nós precisamos perdoar. Perdoar. Agora eu quero entrar um pouco na Bíblia. A Bíblia fala em 3 vertentes ou 3 formas de nós perdoarmos. Primeiro, eu preciso pedir perdão para Deus. A minha referência para isso é a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, versículos 10 ao 14. Ambos, o fariseu como o publicano, o fariseu era alguém que tinha um conhecimento da Bíblia fantástico, fantástico. Ele conhecia tudo de Bíblia, tudo de lei, principalmente da lei. E eles se apresentam a Deus em oração. Mas apenas um deles foi perdoado. E para surpresa de todos, quem? O desgraçado do publicano. Por quê, gente? A melhor resposta está em sua atitude. Eu estou falando sobre pedir perdão a Deus. Esse é o primeiro tópico. Ele se chega diante de Deus como indigno, como alguém que não merecia.
Ao contrário do fariseu, isso aí está em Lucas 18, versículos 13 e 14. Ao contrário do fariseu que chegou diante de Deus e sentiu bambambam. Deus, eu distribuo minhas riquezas, eu sou o cara, eu conheço da Bíblia muito, sabe? Quem foi perdoado, gente? O publicano, aquele pobre coitado. Eu falei desgraçado, uma palavra muito forte, mas foi isso mesmo, era isso mesmo. Então, o segredo, aprende comigo nessa manhã, que eu aprendi também. O segredo de recebermos o perdão de Deus é a nossa atitude. Tem que haver arrependimento, mudança de atitude. Se você não mudar suas atitudes, você vai chorar, você vai berrar, você vai gritar, mas não haverá o perdão. E arrependimento é metanoia, uma palavra em grego que significa mudança de atitude. Então, se você quer receber o perdão de Deus, tem que haver mudança de atitude. Segunda vertente do perdão. Primeiro eu falei sobre pedir perdão a Deus. Segundo, você precisa pedir perdão a você mesmo. Porque tem muitas pessoas que ao cometerem erros, cometerem pecados, se arrependerem, não se auto-perdoam. Se autoflagelam, lembrando daquelas coisas sempre, sabe? Lembrando daquilo que fez. Não se perdoa a si mesmo, isso aí é algo que as clínicas de psicologia, de psicanálise, comentam e falam muito sobre isso. O auto-perdão. Eu quero te dizer uma palavra para você nessa manhã. Você que ainda está preso ao passado. Já recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas você está preso ao passado. Eu quero ler com você em 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Ele já levou sobre a cruz os nossos pecados, todos os seus pecados. Se você já pediu perdão para ele, já deu o primeiro passo, já se arrependeu, não se autoflagele mais. Não leve isso para a sua vida mais. Pare de sofrer, porque Jesus já perdoou todos os seus pecados. Terceiro, aí a coisa começa a ficar um pouco mais apertado. É o pedido de perdão ao próximo. Bem, por que Jesus dá tanto valor a pedir perdão ao próximo? João diz através aí, né, 1 João ainda, capítulo 4, ele diz que não é possível amar a Deus e odiar ao seu próximo. Tá me entendendo? Eu amo a Deus, eu vou na missa, eu vou no culto, todas as quarta-feira, todas as quinta-feira, eu vou domingo de manhã, eu vou na célula. Mas se você odeia e não perdoou o seu próximo, você também não perdoou a Deus. 1 João 4,20. É importante você ler esse versículo depois aí na sua casa. Então, como você sabe que você ama a Deus? Se você ama seu irmão. Como que é sádico isso. Sabe? Isso aí a gente vai ter que fazer força. Eu acho que não é possível agradar a todo mundo. Sim, né? Ninguém é hipócrita aqui de agradar a todo mundo. Mas eu acho que é possível fazer o que o apóstolo Paulo diz, empreender todos os esforços para viver em paz com todos. Romanos 12 e 18. O que é empreender? É fazer o impossível para vivermos em paz com todos. Quando alguém te ferir e essa pessoa, e você não gostou, o que Jesus fala? Vai lá, pede perdão. Sabe? Não leve essa carga mais com você. Não leve mais essa carga com você. E por último, gente, eu falei em 3 vertentes do perdão, que a Bíblia fala: perdoar a Deus, perdoar a si mesmo e perdoar ao irmão, que é muito importante. E
quais são as consequências, eu vou falar agora sobre quais são as consequências de não perdoarmos. Primeiro, se você não perdoa, a Bíblia fala que as bênçãos ficam retidas. Já pensou nisso? Se você não conseguiu liberar perdão, muitas bênçãos na sua vida, talvez você esteja vivendo o comum porque você não pediu perdão. E as bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida, querido, querida, pense nisso com toda a sinceridade, com todo o amor que eu tenho por você agora. Isso aconteceu com Jó. Leia lá em Jó 42, versículo 10, que Deus não liberou as bênçãos para Jó enquanto ele não orou para os seus amigos que ele tinha muito ódio. Fala assim, depois que Jó orou por seus amigos, olha que tremendo, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Está me entendendo? Que muitas coisas podem estar retidas na tua vida. Bênçãos materiais. Aqui fala de bênçãos materiais. Enquanto Jó não orou pelos seus amigos que ele tinha rancor, que ele tinha ódio, que ele estava ressentido por que aqueles amigos tinham feito com ele, Deus tinha retido as bênçãos materiais na vida de Jó. Pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você também. As bênçãos de Deus podem estar retidas na sua vida. Faça como Jó, hoje. Ore pelos seus amigos, procure pelos seus inimigos, ou amigos que são inimigos, como no caso aqui de Jó. Jó orou e procurou aquelas pessoas para reativar aquela amizade. Então é muito sério isso, gente, é muito sério. Pense agora que quantas coisas você está fazendo não está dando certo. Talvez você tenha a falta de perdão com o marido que você se relacionou, hoje você está separado, um amigo que você teve um relacionamento no passado e teve alguma coisa lá, uma engrenagem que quebrou no seu relacionamento e você tem esse ódio, essa agonia, essa tristeza no seu coração e Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. E é um princípio dele. Enquanto não houver perdão, eu não vou te abençoar. É muito sério isso. Por isso que eu estava ansioso para falar sobre essa ministração. Segundo, essa também é complicada, hein? Quando retemos o perdão, somos entregues aos demônios. Sério isso. Em Mateus 18, versículo 23 e 35, fala a parábola do servo que não perdoou. Quando vemos aí um rei, Jesus fala de um rei que perdoa a dívida de um servo dele que devia 10 mil talentos. Ou seja, isso aí seria 3 bilhões de dólares. E aquele servo perdoa aquela dívida. Mas, aquele mesmo servo que foi perdoado pelo rei, ao enfrentar aquele problema com um de seus conservos, ou seja, aquele que servia aquele servo, não consegue perdoar uma dívida de 100 denários, que se for falar hoje seria uma mixaria, aí, 100 reais, mais ou menos. O que o Senhor Jesus quer dizer? Olha, você pode ler depois desse texto, que é muito sério. Olha, que o rei fala para aquele servo, olha, você não perdoou a dívida daquele seu conservo, daquele seu servo também. Então, sabe o que vai acontecer? Eu vou te entregar aos verrugos, aos demônios. Sabe, gente? Porque muita gente não está indo para frente, porque espiritualmente muitas pessoas não estão indo para frente, porque os demônios têm a capacidade de interagir com aquela pessoa porque ela não perdoou. É muito sério isso. Muito sério isso. Quando não perdoamos, nós somos entregues aos verdugos, até que pagássemos
ou até que ele pagasse toda a dívida. Mateus 18, versículo 34. Esse capítulo de Mateus 18, desculpa aí, é muito interessante. Jesus estava querendo falar para aquele homem assim, ou naquela parábola, né, Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, eu perdoei, olha que interessante, uma dívida que vocês tinham, todos nós tínhamos uma dívida com Deus muito grande, impagável, impagável. Jesus fala para ele assim, ó, eu perdoei a dívida de vocês através do Calvário. Agora, vocês também têm que perdoar aqueles que lhe devem. Não dinheiro só, mas talvez lhe devem um favor, talvez uma dívida que a pessoa tem com você, ou algo que a pessoa falou com você e te atingiu. Jesus fala assim, se você não perdoar, você vai ser entregue aos demônios. É muito sério isso, muito sério. Jesus quer te libertar nessa manhã, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, ao você liberar o perdão. Terceiro, quando nós retemos o perdão, Satanás leva vantagem sobre nós. Isso aqui é uma complementação do tópico 2. Paulo fala em 2 Coríntios 2 e 10. E quando vocês perdoarem alguma coisa, também eu perdoo. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, interessante, por causa disso fiz na presença de Cristo. Por quê? Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Toda vez que a gente não libera o perdão, toda vez que a gente deixa de perdoar, Satanás está levando vantagem sobre nós. Desenvolva essa prática, meu querido. A atitude perdoadora desenvolve a misericórdia. E Jesus fala em Mateus 5,7. Bem-aventurado os misericordiosos. Misericórdia vem de coração. Você vai viver muito melhor, muito mais livre. As bênçãos de Deus vão ser liberadas na sua vida. Sabe, você vai seguir em frente. Sabe por quê? Porque o perdão é poderoso. Ele constrói pontes, liga pessoas, liga famílias, cidades, estados, nações. A capacidade de perdoar aflora em nós o que há de melhor. A capacidade de vivermos juntos e bem. Quem perdoa é perdoado. É óbvio que se vivermos sozinhos, dentro de nós, intrínsecos, jamais conseguiríamos viver uma vida de perdão. Paulo, de novo, recomenda em Efésios 4,32. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira que Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa ministração nessa manhã, que quando nós perdoamos, nós nos parecemos mais com Jesus. Talvez você esteja vivendo uma vida infeliz, porque tem mágoa no coração. Você tem feridas na sua alma. Talvez esteja vivendo uma vida de opressão, de tristeza, de ansiedade. Uma vida de ressentimentos. Quero lhe dizer algo surpreendente. É possível perdoar. É possível construir pontes em vez de construir cavando abismos. Da mesma maneira, gente, que você perdoa, Jesus um dia fez lá na cruz por você. Ele estava ao lado de homens que o acusavam, homens que o condenaram, homens que pegaram aquelas vestes, venderam entre eles, tiravam um sorteio. E eu creio que os anjos lá no céu estavam esperando Jesus trazer uma palavra assim de Pai, destrua-os agora. Mas isso não aconteceu. Jesus suportou até o fim, ao ponto de dizer, Pai, essa palavra é sensacional. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
o motivo pelo qual eu perdoo e pelo qual você perdoa. É porque Deus um dia nos perdoou muito, muito. Ele já nos deu o exemplo. Jesus já nos deu o exemplo. Perdoando aqueles seus inimigos, ou aquelas pessoas que batiam nele, que transpassaram com uma lança, que o levaram à morte. Ele liberou o perdão ali na hora. Ele trouxe o exemplo para mim e para você. Então eu quero dizer nessa manhã que esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho terapêutico do perdão, do curador do perdão que eu falei para você nessa manhã. Perdoe. Libere o perdão. Procure a pessoa hoje que você está trazendo essa mágoa no seu coração. É fácil, é simples. Jesus ensinou sobre isso. Se fores ao altar e tiver alguma coisa, e você lembrar que tem alguma coisa contra outra pessoa, vai lá e conversa com a pessoa. Isso aí pode estar te trazendo consequências drásticas na sua vida. Emocional, através de doenças psicossomáticas, e até financeiramente, como eu falei, que Jó não prosperou, enquanto não liberou o perdão. Está lá em Jó 42, versículo 10. Então libere o perdão. Essa é a minha palavra de vitória para você nessa manhã. Uma palavra prática para você botar no seu dia a dia. E tudo vai correr bem. É o que eu desejo no meu coração nesse domingo para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Um bom almoço com a sua família. Compartilhe esse link com outras pessoas que precisam, que estão vivendo um momento difícil, talvez por falta de perdão. Compartilhe agora com uma pessoa, com duas, com três. Esse vídeo vai ficar gravado aí no Facebook. Nós vamos jogar daqui a pouco, hoje à noite, ou amanhã cedo, no nosso canal do YouTube também. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia. Mais uma canção. Fica aí com a gente. Mais uma canção. Mais um louvor a Deus. Vai ser